Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das exigências nutricionais para a formulação de cães e gatos. Quando a gente fala de determinação das estimativas das exigências energéticas, um dos principais desafios que a gente tem em relação aos cães é com relação ao porte, tá? Nos cães nós temos uma diferença de porte extremamente grande. Nós temos animais cujo peso adulto pode girar em torno de 1 kg, como o Chihuahua, até animais cujo peso adulto, pode variar até acima de 100 kg de peso vivo, como um dog alemão São Bernardo, que pode chegar até mais ou menos 120 kg de peso vivo. Quando a gente pensa em gato, essa variação no peso corporal é menor, tá? O porte dos gatos vai girar aí entre 1,8 a 9,1 kg, de peso vivo no máximo, sendo que a média fica em torno de 4 a 5. Tá? Então vocês vão ver que nós temos algumas diferenças na hora que a gente determina as exigências nutricionais de cães e gatos em função disso, tá? Em função dessa grande variação que a gente vê no peso corporal desses animais, as necessidades energéticas deles não podem estar correlacionadas ao peso absoluto, tá? E sim relacionadas ao peso metabólico, que é aquele peso no qual, através de uma equação alométrica, a gente corrige por uma potência. Peso metabólico, de uma forma geral, para animais, intraespecíficos, a gente considera como o peso vivo do animal, o peso corporal dele elevado a 0,75, tá? As necessidades energéticas de manutenção, é aquela energia que um animal gasta por dia, um animal adulto, que realiza atividade moderada. O que seria essa atividade moderada? Toda aquela energia gasta para obter o alimento, para digerir, absorver esse alimento, para atividades espontâneas. O que seriam essas atividades espontâneas? Desde o fato de bater o coração, respirar, para a manutenção da temperatura corporal, tudo isso, a gente considera como necessidade energética de manutenção, tá? Agora a gente sabe, gente, que essa necessidade energética de manutenção ela vai ser influenciada por diversos fatores. Seja esse fator idade do animal, a gente sabe que a exigência de um animal varia muito com a idade dele, com o tipo do animal, com a raça, com a temperatura ambiente, o nível de atividade que esse animal exerce, características de isolamento da pele desse animal, como tipo de pelagem, comprimento de pelo, e o temperamento do animal, se é um animal mais dócil, um animal mais ativo, mais agressivo, e o ambiente social que esse animal está se relacionando, tá? Sendo que de todos esses fatores, os que realmente mais influenciam nas necessidades energéticas de manutenção do animal é a idade e a atividade física, Quanto mais velho o animal, ele tende a exigir menos em energia para manutenção, e quanto maior a atividade física, maior a exigência energética dele. Para recomendarmos uma quantidade de energia que o animal deve consumir diariamente, nós temos algumas equações alométricas que são utilizadas para isso. Como eu disse anteriormente, essas equações elas levam em consideração o peso metabólico do animal, que é esse quilograma aqui do animal elevado a 0,75, tá? Isso quando a gente fala em cães. Vocês vão ver que para gatos é um pouquinho diferente. E eu disse para vocês que um dos fatores que afetam muito a questão da exigência nutricional dos animais, é a idade dele. Então vocês podem observar aqui que a exigência nutricional de um cão, ela vai variar à medida que esse animal vai ficando mais velho. Animais entre 1 a 2 anos de idade, normalmente eles vão exigir em torno de 130 calorias para cada quilograma de peso vivo metabólico desse animal, tá? Entre 3 a 7 anos, 110 quilocalorias para cada quilo de peso metabólico. E acima de 7, 95. Como eu disse para vocês, à medida que eles vão ficando mais velhos, diminui-se a exigência, tá? Porém, gente, eu falei para vocês que outro fator que influencia muito a questão da necessidade energética do animal é a atividade física. Então, aqui nessa outra tabela, nós vamos verificar, que, de acordo com o grau de atividade do animal, ele vai exigir mais energia em relação ao peso metabólico dele. Então, se é um animal de pouca atividade, o que seria um animal de pouca atividade? Aquele que faz menos de 1 hora de atividade por dia. Por exemplo, passeia na coleira com o tutor. Esse animal vai exigir por quilograma de peso vivo em torno de 95 calorias. Se é um animal de muita atividade,
por exemplo, um cão de trabalho, como, por exemplo, um cão pastor, ele pode exigir em torno de 150 a 175 quilocalorias para cada quilo de peso vivo, tá? Enquanto que algumas raças, né, elas podem ser mais ou menos exigentes, como é o caso do dog alemão, que exige em torno de 200 calorias para cada quilo de peso metabólico, e o Terra Nova, que é um animal menos exigente, que tem um temperamento muito dócil, muito pacato, né? Então é um animal que exige em torno de 105 quilocalorias para cada quilo de peso metabólico. Vamos entender com um exemplo, né? O que seria, como que a gente utilizaria essas equações. Então vamos supor, né, que eu tenha animais ambos pesando 10 kg de peso vivo. Esses são animais de idades diferentes. Então, por exemplo, se esse cachorro tiver em torno de 2 anos de idade, pesando 10 kg de peso vivo, para eu calcular a exigência energética dele, eu vou usar aquela primeira equação que eu mostrei para vocês, que mostra que a exigência energética é igual a 130 vezes 10, que é o peso vivo dele, elevado a 0,75. Isso vai me dar uma exigência igual a 130 vezes 5,62, que é o peso metabólico dele, né? Dando um total de 731 quilocalorias 0,4 por dia, que é o que esse animal vai precisar consumir diariamente em energia. Se outro cachorro pesando 10 kg de peso vivo tiver 8 anos de idade, essa exigência dele vai cair. Eu disse que quanto mais velho, a tendência é que a exigência desse animal também caia. Então ele vai exigir em torno de 95 quilocalorias para cada quilograma de peso metabólico. E isso vai me dar uma exigência igual a 534,22 calorias por dia, tá? Considerando o mesmo animal de 10 kg de peso vivo, mas agora levando em consideração o nível de atividade, tá? Se eu tenho um animal de 10 kg de peso vivo, né, com atividade de moderada, tá? De baixo impacto, esse animal exigiria por dia em torno de 110 quilocalorias para cada quilo de peso vivo metabólico. Isso me daria uma exigência total de 618,58 quilocalorias por dia. Se eu tenho um outro animal de 10 quilos, mas com uma atividade moderada de alto impacto, né, ele exigiria por dia em torno de 125 calorias para cada quilo de peso metabólico, num total de 702 quilocalorias. Portanto, na hora de eu determinar a quantidade de energia que esse animal vai necessitar por dia, eu tenho que levar em consideração diversos fatores, desde a idade, do nível de atividade desse animal, né? E é muito importante que se observe qual vai ser o comportamento desse animal com relação a essa ingestão de energia. Se esse animal, né, tiver ganhando peso, se for um animal, né, com tendência a ter obesidade, consequentemente, se eu não determinar adequadamente o nível de energia que ele precisa, ele vai ganhar peso. Então eu preciso observar como está sendo o comportamento do animal frente à ingestão de alimento, né? Se a quantidade de energia que eu estiver dando for excessiva, isso vai gerar um ganho de peso. Da mesma forma, né? Se a quantidade de energia que eu estiver dando for ineficiente, insuficiente, esse animal vai ter uma tendência a perda de peso. Com relação a gatos, né, para a gente determinar as recomendações energéticas é um pouco mais simples. O gato, gente, diferente do cachorro, a gente não considera o peso metabólico com a potência de 0,75. Para o gato, nós vamos utilizar a potência de 0,67. Por quê? Verificou-se, né, através dos anos, que o coeficiente, né, 0,67 para gatos, que é um coeficiente intraespecífico, ele se adequava melhor às exigências desse animal, porque como a gente discutiu lá atrás, né, o gato não tem uma grande variação de peso corporal como acontece no cachorro, tá? Então as exigências do gato eles podem ser dadas em quilocalorias de energia metabolizável por peso metabólico, nesse caso o peso metabólico é elevado a 0,67, ou em quilocalorias de energia metabolizável por quilograma do peso corporal, tá? Isso para gatos de até 4 quilos. Então vamos usar aqui no mesmo exemplo que a gente usou para cães. De uma maneira geral, para gatos ativos, a exigência energética dele vai ser dada como 100 vezes o peso metabólico dele, tá? Que é o peso corporal do animal elevado a 0,67. Se for um animal castrado, cujas deficiências, cujas exigências, né, nutricionais caem, a exigência vai ser igual a 75 vezes
peso metabólico desse animal. Então, só para vocês verem um exemplinho aqui, né? Um gatinho pesando em torno de 3,5 quilos de peso vivo, quanto que ele exigiria de energia por dia, tá? Então, a exigência vai ser igual a 100 vezes o peso metabólico dele. Peso corporal 3,5 elevado a 0,67. Isso me daria uma exigência diária de igual a 100 vezes 2,315, que vai ser igual a 231,5 quilocalorias por dia. Se eu tenho um gato pesando 3,5 kg de peso vivo, mas é um gato castrado, nesse caso eu vou usar 75 vezes 3,5 elevado a 0,67 e vai me dar uma exigência diária de energia igual a 173,62 quilocalorias por dia. Com esses valores, pessoal, nós conseguimos formular as rações, sabendo a exigência dos animais em energia e em nutrientes, que é o que eu vou passar nos próximos slides, nós conseguimos formular as rações, tá? Uma outra aplicação prática que nós temos para utilização desses dados de recomendação de exigências energéticas diárias dos animais é para eu delimitar o quanto fornecer para um animal. Eu não sei se vocês já observaram que nos rótulos das rações tem indicações de consumo daquele determinado alimento, tá? Como que eles fazem aqueles rótulos de determinação de consumo? Primeiro, eles precisam saber o nível energético da ração, que eu ensinei vocês a calcularem na aula anterior, tá? Sabendo o nível energético da ração e sabendo quanto o animal exige por dia, a gente consegue determinar, né, o quanto ele deve consumir. Então, na hora que vocês vão lá no rótulo, que tem lá a estimativa, para cães de 5 a 7,5 kg, fornecer 100 gramas de ração. Como que eles chegaram naquilo lá? Com esse cálculo que eu vou mostrar agora aqui para vocês, tá? Então, vamos supor que a ração tem 3.500 quilocalorias por quilograma de energia metabolizável. Essa é a densidade da ração, né? Quanto de energia que ela tem por quilograma. Quanto se deve fornecer para esse animal? Então, é 3.500 quilocalorias para cada 1.000 gramas. O animal, nesse caso que é o gato, de 3,5 kg, que nós calculamos aqui, ele exige 231,5 quilocalorias por dia. Então, quantas gramas de ração ele vai ter que consumir? Vai ser igual a 66,14 gramas de ração por dia. Além dos níveis energéticos, na hora de formular, nós precisamos, né, determinar os níveis dos outros nutrientes, sejam esses nutrientes proteína, gordura, minerais, né, microminerais, vitaminas e assim sucessivamente. Nesse caso, a FEEDAF, né, que é essa tabela de exigência nutricional, ela já me traz as exigências desses animais, né, em relação a cada um desses nutrientes, tá? Então, aqui para dar um exemplo para vocês. Essas exigências, né, são os níveis mínimos recomendados de nutrientes por quilo de peso corporal metabólico, né? Então, aqui no caso dos cães, né, para cada quilograma de peso corporal desse animal, ele vai exigir em torno de 4,95 gramas de proteína. Então, naquele exemplo que eu dei lá atrás para vocês, o cachorro pesava 10 quilos. Então, ele vai precisar consumir por dia 49,5 gramas de proteína. Se eu for considerar o gato, tá? O gato, pessoal, aquele gato que eu mostrei para vocês lá atrás, né? Ele pesava, né, 3,5 quilos de peso vivo, tá? E nós vimos que para cada quilograma de peso vivo, né, de peso corporal, o gato vai precisar de 6,25 gramas de proteína. Então, 6,25 vezes os 3,5 vai dar igual a 21,88 gramas diárias. Então, considerando aquele exemplinho lá atrás, quantos por cento de proteína eu teria que colocar nessa ração? Tá? A gente viu naquele exemplo lá atrás, do exemplo energético, da determinação da energia, que o gato consumiria em torno de 66,14 gramas de alimento diário, tá? Ele precisa por dia de 21,88 gramas de proteína. Então, 21,88 gramas vai ter que estar dentro dos 66 gramas de consumo que nós calculamos no slide anterior. Se
esse gato fosse consumir 100 gramas, quantos por cento de proteína teria que ter nessa ração? E isso me dá um valor igual a 33% de proteína na ração. Então, nós poderíamos formular uma ração com 3.500 quilocalorias, com 33% de proteína bruta, e fornecer para esse animal 66 gramas diárias, que eu saciaria as necessidades nutricionais dele, tá? Gente, os cálculos não são complexos, né? Eles requerem mais entendimento, tá? Eu sei que é difícil muitas vezes para vocês visualizarem aqui por essa explicação online, mas caso tenha alguma dúvida, podem me procurar, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.